Bom, esse ano vai ter eleição para a presidência da República, também vai ter eleição para o governo, parlamento, etc. Chamam-se de eleições gerais. No entanto, não é tão geral assim, porque né, tem prefeito ainda e vereador. Mas a gente está aqui no bate-papo aqui com o Renan Santos, que ele é o pré-candidato do Partido Missão para a presidência da República. O Missão, na verdade, ele nasceu recentemente, né, registrou-se recentemente, apesar de já ter um tempo, e ele nasceu a partir do movimento Brasil Livre, o MBL, que já está atuando uns 10 anos mais, né, por aí. Eu lembro disso já há algum tempo. Comigo aqui nessa nossa conversa política, o jornalista Álvaro Ferreira, que já foi galã, hoje em dia não é tanto assim. Eu, Cláudio Ost, e, obviamente, o Renan. Renan, eu sei que você está percorrendo o Brasil, vocês têm que furar uma bolha aí, né? Uhum. E para começar a gente, nessa nossa conversa, eu vi uma pesquisa que entre os jovens de 16 a 24, 25 anos, que é uma parcela bem significativa do eleitorado, vocês já estão mais ou menos nessa faixa com os 10%. Isso no Datafolha. Isso. Na Atlas a gente bate 22%. 22%. E quando é homens dessa faixa, 32%. Tá. E a minha pergunta é o seguinte, para a gente começar. Logo depois da ditadura, quando encerrou o processo de governos militares, houve redemocratização, e o que a gente percebia naquela época? A juventude era apaixonada pela esquerda. Sim. Apaixonada. Né? Inclusive eu brinco às vezes que até os partidos de direita da época se diziam de esquerda porque eles não queriam colar mais na direita, até por conta dos governos militares. De uns tempos para cá, a gente tem notado que a juventude passou a ser mais conservadora. O que aconteceu? Poxa, é uma bela pergunta, porque a gente pode fazer vários desenhos. Né? Em grande medida, o mundo mudou dos anos 60 para cá, e a esquerda ela conseguiu imprimir através de uma espécie de uma... Eu não gosto de falar nesses termos, mas é como se fosse uma revolução cultural mesmo. A gente pode tratar em termos de revolução cultural, a ideia de trabalhar horizontes diferentes, a ideia de você usar a cultura como um instrumento não só de debate e participação, mas de alteração da realidade. E boa parte do mundo foi pautado por aquela revolução que foi sexual, maio de 68 na França. Você pode pegar o Verão do Amor que teve nos Estados Unidos, você pode falar o início da luta contra o regime militar no Brasil, você vai pegar vários pontos definidores daquela cultura, e a juventude do começo dos anos 90, final dos anos 90, vamos falar Collor, era uma juventude que bebia dessa fonte. O problema é que essa fonte se esgotou. Eu até tenho um artigo que eu escrevi no serviço, essa fonte se esgotou. E no Brasil, ela se esgotou de tal modo que toda a produção cultural à esquerda ainda fica bebendo naquele período, como se fosse um tempo místico em que eles buscam a legitimidade deles. Então, é sempre um filme passado na época da ditadura militar. Você vai pegar bandas novas buscando esse referencial. E aí isso alijou toda uma geração, toda uma juventude que está alheia a essas discussões. Então, isso já vem da década anterior. Se for pegar já da minha geração, a geração millennial, ela já está meio que de saco cheio procurando o próprio referencial. Você pode sacanear assim, tá? Porque aqui é tudo do século passado. Eu também, eu sou a dupla aqui. Eu sou 8-4. Né? Então, o que acontece é, essas gerações mais novas, o referencial delas não é musical e nem cinematográfico. É um referencial de games, por exemplo. O mundo dos games é muito importante. O mundo das redes sociais. E aí o imaginário delas, especialmente dos rapazes, é construído dentro dessa nova iconografia própria deles. E aí isso cria novos ídolos e novas respostas para problemas que eles passam. E aí essa geração mais nova, o que eles têm? Eu converso muito, a gente é forte nesse universo. Há uma busca por sentido, significado e pertencimento. E no mundo, e aí a gente pode discutir se é culpa da direita ou se é culpa da esquerda, se é culpa do capitalismo, da esquerda, é uma discussão bem legal. O mundo perdeu sentido. O mundo contemporâneo ele é despido de sentido. É desterritorializado, vamos usar um termo mais globalizado, também. Todo mundo se conversa. E aí ninguém tem, todo mundo é tudo, mas ninguém é nada, e todo mundo quer pertencer, quer entender de onde veio, onde quer chegar. E essa geração Z, especialmente para os homens, ela é louca por sentir-se parte do universo, sentir que a vida dela tem esse sentido. E isso é sintomático do mundo, volto a falar, que perdeu esse sentido total. E você não sabe o que é o teu país, você não sabe o que é a tua cultura. O identitarismo levou as pessoas a falarem, o que eu sou mulher, sou homem. E aí essas pessoas só querem assim, eu sou tal coisa e eu tô aqui com tais pessoas para fazer alguma coisa.
E a direita, ela traz sistemas ideológicos de pertencimento mais claros e diretos do que a esquerda. Então, naturalmente, a pessoa se identifica com a direita. Até porque a direita traz identidades bem construídas e, vamos dizer, sistemas que envolvem tradição, que a pessoa consegue traçar uma linha do tempo. Que, sei lá, vai de Roma até agora e fala, pô, eu tô aqui, faço parte de algo. E nesse sentido, a direita vem ganhando juventude. Então, os edits, tem um mundo de vídeos curtos que rodam no TikTok, no Instagram, em que esse jovem se identifica ali como parte de uma cruzada histórica. Algo, às vezes é só um pertencimento. E isso é bom para ele. Então, a ida para a direita é muito no sentido de missão que esse cara ganha. O Missão ele não tem exatamente um foco nessa questão, nessas pautas que a esquerda costuma trabalhar, que são pautas mais sociais e tal. Vocês têm uma pauta um pouco diferente disso. O que deixa vocês distantes dessas pautas de esquerda? Quais pautas de esquerda? Por exemplo, aborto, liberdade sexual, que mais que tem aí que a esquerda fala muito também? Igualitário, principalmente nessa questão, por exemplo, salarial, você ter mais oportunidades e transformar todo mundo mais ou menos num grupo igual, digamos assim. Tá, assim, as questões materiais nos interessam. Essas discussões sobre liberdade, aborto, liberdade sexual, no Brasil é um país muita liberdade sexual. Inclusive, acho que ele está falando mais moralista agora. Mas não, inverteu um pouco, exatamente. Então, eu acho essas questões acessórias para os problemas do Brasil. A gente tem problemas materiais muito claros, que envolvem dinheiro, desigualdades, insegurança de toda a natureza, vai da insegurança jurídica, a insegurança andar na rua com o seu celular, falta de propósito histórico. Qual é o propósito histórico da nação brasileira? Qual é o nosso papel nesse mundo que está ficando cada vez mais maluco? Qual a nossa potencialidade? Como explorar nossos próprios recursos? Como gerar autonomia? Como resolver um problema histórico nosso de identidade e um problema que é político? Eu acho que todo o nosso programa foca nisso. E aí, naturalmente, a gente acaba tangenciando, mas não entra mesmo nessas discussões, que aí eu deixo pro Nicolas Ferreira essas discussões. Olha só, a hipocrisia, deixa eles brigarem lá. Assim, a gente precisa falar de outras coisas. Certo. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.